Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá à nossa aula de história de hoje. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Como se deu e, para começar, pessoal, é muito necessário que a gente pense e perceba os antecedentes, tá? Que levaram, então, à ocupação do território brasileiro, à sua colonização, tá certo? Então, pessoal, inicialmente, o Brasil colônia, né? Ele é o período que se estende a partir de 1530 e vai até 1815, com a chamada missão exploradora, entre aspas, de Martim Afonso de Souza, tá? Quando o então Estado do Brasil tornou-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Por que eu falo que a missão, né, era exploradora entre aspas? Porque já havia no território brasileiro outras populações vivendo, e essas populações eram diferentes entre si. Haviam populações chamadas indígenas, né? Com rituais diferentes, com formas de culto diferentes. Então, inclusive, essas populações, em alguns momentos, elas tinham embates entre elas. Então, foi durante esses anos, né, grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada, né, por meio de diversos conflitos. Os portugueses, eles tiveram conflitos com os tamoios, com os tupinambás, com os espanhóis, com os holandeses, franceses, entre outros povos, tá? Por quê? O Brasil ele era um território visado por outros povos que estavam em expansão lá na Europa. Isso a partir do século XV. Então, esse período, né, chamado pré-colonial, ele diz respeito também aos anos que antecederam essa chamada missão colonizadora, que foi chefiada por Martim Afonso de Souza, o responsável pela administração colonial portuguesa, em 1530. Após a chegada da expedição marítima portuguesa, que foi liderada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, nas terras que posteriormente viriam a ser chamadas de Brasil, Portugal passou então a ocupar pequenos focos isolados na costa marítima brasileira. Tá? Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, vou ver se eu compartilho aqui. Uma tela muito legal para que vocês vejam como era o mapa daquela época. Aqui, pessoal, vocês podem perceber que há uma ocupação muito diferenciada, né? O mapa, conhecido da cartografia daquele momento, era uma cartografia que tentava lhe delinear como era o mundo, né? Como eram as terras. E Portugal se situava mais ou menos aqui, nessa região aqui da Europa, tá? E aí ela ia expandindo, ia enviando, né? O país de Portugal ia enviando seus navios. Inicialmente, pessoal, o objetivo era chegar lá nas Índias, tá? Mas aí, devido às guerras, às disputas territoriais, né, aos acordos, então, pessoal, aqui nesse mapa nós podemos perceber que havia uma grande parte do mundo ainda era desconhecida. Eles conheciam a África, o continente africano, perdão, conheciam ali parte da Europa, conhecia parte até da chamada América, né, que depois veio se chamar América do Norte, e então eles chegaram à chamada América do Sul. Então, pessoal, continuando, nós vamos perceber que a formação e o desenvolvimento do Brasil colônia, né,
ele acontece em um período em que a cartografia estava avançando, os estudos científicos, no sentido de descoberta, né, e exploração de novos territórios. Mas descoberta, percebam que é uma visão a partir do olhar europeu, tá? Então, esse mapa que eu acabei de mostrar para vocês é um mapa do Império Marítimo Espanhol e Português, e ele foi publicado, né, ele tem a datação de 1623. A extensão desse império colocava desafios à administração colonial, tá? Então, nós vamos perceber que havia muita desse sentimento, né, desbravador dentro dos portugueses. Um grupo, né, em destaque nesse momento era o chamado grupo dos cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo e os seus descendentes. Esse grupo recebeu o monopólio da extração do pau-brasil, mas se limitou ao envio de apenas 4 expedições exploradoras com o objetivo de fazer o reconhecimento e o mapeamento desse território. Ainda sem nome, a terra passou a ser chamada na carta de Pero Vaz de Caminha e do mestre João, escritas em 1º de maio de 1500, de Vera Cruz. Outros nomes surgiram depois, como Terra dos Papagaios, Santa Cruz, também foi chamada de Pindorama. O nome Brasil começou a aparecer nas fontes a partir de 1512 e posteriormente acabou oficializando-se, sobretudo após 1530, com a nomenclatura Estado do Brasil. No começo daquele século, né, do século XVI, o Império Português estava voltado para as Índias, que era a forma como os portugueses referiam-se à região que hoje consiste na Índia. Desde as cruzadas, então, havia, pessoal, esse interesse, né, esse comércio com o Oriente, que se desenvolveu muito com os reinos cristãos situados na Europa Ocidental e Meridional. Contudo, desde a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, esse comércio passou a entrar em declínio. Quando as barreiras do comércio tornaram-se então intransponíveis por Portugal, voltou-se então para o território americano. Nesse momento, começou, portanto, o que a historiografia vai chamar de período colonial. Então, pessoal, percebam que o Brasil ele passou cerca de 30 anos sem ser de fato ocupado, sem haver essa ocupação para exploração, tá? Então, só por volta de 1530 que houve um interesse maior de Portugal no Brasil, porque o comércio com as Índias ficaram, de fato, né, intransponíveis. Eles não conseguiram. Iniciou-se, então, pessoal, o ciclo do pau-brasil. Durante o período colonial, quando as terras descobertas na América pelos portugueses ainda não eram objeto de grande interesse da coroa, desenvolveu-se o comércio do pau-brasil. Nativa da Mata Atlântica, em abundância, sobretudo nas regiões costeiras, essa árvore, né, que era muito resistente, ela possuía também um pigmento vermelho, o qual os índios utilizavam para tingimento. Então, pessoal, essa árvore, ela era muito resistente, né, utilizada na fabricação de móveis em Portugal. Ela era utilizada para o pigmento dos tecidos e roupas, né? Por quê? Os portugueses começaram a observar que os indígenas extraíam ali aquele líquido vermelho e para se tingirem. Então, eles tiveram essa ideia também para utilizarem lá nas suas roupas na Europa, tá? Então, Portugal ele começou a enviar expedições para a extração dessa madeira, iniciando assim o ciclo do pau-brasil, que vai se estender até aproximadamente 30 anos. Quando os objetivos da coroa com as suas terras recém-descobertas
ganhou novos ares, deu início, então, a esse período colonial, para então, de fato, constituir a sua ocupação. O início desse período colonial é marcado pela tomada de Constantinopla e também com as ameaças das pretensões da colonização francesa nos territórios do sul da América. Portugal, então, inicia, a partir de 1530, as missões específicas com o objetivo de demarcar o seu território e instalar uma administração colonial. Martim Afonso de Souza foi responsável pela primeira expedição nesse sentido. Então, esse nome, pessoal, é um nome em destaque, porque ele é que fez grandes... Perdão, pessoal. Ele é que fez grandes modificações aí nesse sentido de colocar o Brasil em destaque, porque ele iniciou esse período das chamadas expedições, tá? Para descobrir esse território que até então Portugal mal conhecia, tá, pessoal? Então, esse desbravamento das matas, essa busca por entender, né, de fato, como era esse novo território, quais riquezas e quais possibilidades ele traria ali para Portugal, né, quais benefícios, tá? E aí, pessoal, a gente vai entender, então, que começa a haver essa ocupação no território. Então, por quê? Porque começa a haver interesse de outros países também. França começa a ocupar regiões da América do Sul, né, que nós sabemos hoje que se chama América do Sul, mas naquele momento não se sabia, né, não havia uma dimensão completa ali do território. E em 1534, houve a tentativa de transplantar o sistema das capitanias hereditárias, que na época era adotado na pequena Ilha da Madeira, a sudeste da costa portuguesa. Assim, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias, que, por sua vez, dividiam-se entre os membros da nobreza de confiança do rei Dom João III. Porém, o modelo não obteve muito sucesso, durando apenas 16 anos. Apenas 2 capitanias destacaram-se, a de Portugal e a de São Vicente, atual São Paulo, onde de fato se iniciou um processo de colonização, tá? E aí, pessoal, vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem das capitanias hereditárias. Tá? Um novo mapa das capitanias hereditárias, segundo os estudos conduzidos por Jorge Pimentel Sintra, tá? Que aí é um historiador. Deixa eu ver aqui como compartilhar com vocês. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo aqui, né, o mapa aqui, as capitanias hereditárias. Então, pessoal, nós vamos perceber aqui que nesse mapa, né, mostra ali a duração das capitanias hereditárias, que vai de 1534 a 1536, tá? A princípio aqui, então, 2 anos, né? E depois a gente vai ver que as que duraram mais tempo, elas ficaram até cerca de 16 anos no total, que foi a de Pernambuco, né, e a de São Paulo. Tá bom, pessoal? Aqui nessa região aqui de São Vicente, aqui embaixo, tá? Embaixo do rio. Então, cada uma dessas capitanias, ela ficou responsável, né, ficou sob a responsabilidade de uma família, né, de um determinado capitão donatário, tá bom, pessoal? E aí, vamos prosseguir, então, o nosso estudo. Em junho, então, de 1494, o Reino de Portugal e a coroa do Reino de Castela assinaram um acordo que dividia territorialmente as terras da América,
a qual ficou conhecida como o Tratado de Tordesilhas. O Reino da França não concordava com esse tratado. Promoveu então suas próprias expedições, fundando em 1555 uma colônia francesa na região da Baía do Rio de Janeiro, como então ficou conhecida a Baía de Guanabara, de França Antártica. Tá bom, pessoal? Então, a região do Rio de Janeiro, ela atual, né, capital do estado do Rio de Janeiro, ela foi ocupada pela França e foi chamada de França Antártica por um bom período. Por isso, os franceses aliaram-se aos índios tamoios, da nação indígena Tupinambá, que na época lideravam uma ofensiva contra os portugueses. No entanto, em 1560, sob o comando do governador-geral da colônia brasileira Mendes Sá, a França Antártica foi destruída. Mas, em 1594, houve outra ocupação dos franceses. Os franceses eram persistentes, tá, pessoal? E aí, em 1594, essa ocupação francesa foi lá no Maranhão, tá? Lá no Nordeste, que ficou conhecida como França Equinocial, mas foi derrotada pelos portugueses em 1615. O início da colonização do Brasil foi marcado por intensas disputas e tentativas de demarcação do território. Esse processo estendeu-se em proporções distintas ao longo do período colonial e também durante o período imperial do Brasil. O governo geral, pessoal, havia necessidade de que houvesse, então, lideranças, né, governadores para administrar essas regiões coloniais, tá? Porque havia uma grande dificuldade, né, em ocupar e se estabelecer nessas colônias. A coroa portuguesa, então, começou a perceber a necessidade de instalar um corpo administrativo que pudesse organizar de perto toda essa extensão territorial que se formava como a posse do Império Português, sobretudo após o fracasso do sistema das capitanias. Então, foi nesse contexto que, em 1549, Tomé de Souza aportou no litoral brasileiro com a missão de desempenhar uma série de funções administrativas, como de defesa, estímulo agrícola, o relacionamento com os indígenas, a fundação da capitania colonial, né, designada na época em São Salvador, da Baía de Todos os Santos, que veio se tornar, né, Salvador. Tomé de Souza, então, ele assumiu esse cargo de governador geral, tá? Ele era responsável por todo ali o governo. Juntamente, pessoal, com ele veio também a Companhia do Brasil, de Jesus, com o objetivo de catequizar e pacificar os povos indígenas. Os jesuítas, então, que eram conhecidos, né, como membros da Companhia de Jesus, fundaram, em 1553, o Colégio dos Jesuítas na Bahia. E apesar desse relativo êxito de centralização da administração com o governador-geral, nessa figura portuguesa, ali que trazia a nomeação da coroa, ele tinha ali as condições, né, de comunicação e transporte do século XVI que eram muito precárias, né, fazia o transporte que na sua maioria eram por cabotagem, ou seja, pelos rios, né? As navegações não tinham ali muitos recursos. Então, esse modelo de administração, ele durou até a chegada da família real no Brasil em 1808. Então, durou cerca de 3 séculos esse modelo aí de organização e administração, tá? E ele, a partir, né, da chegada da família real no Brasil em 1808, iniciou-se o período chamado joanino, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós falaremos um pouquinho sobre o ciclo do açúcar. Estudem, pessoal, busquem conhecimento sempre e não se esqueçam.
Queira bem, plante o bem e o resto vem. Tchau!